Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, toda a informação diária aqui na SPT e também no Facebook. Hoje, na linha aberta, teremos Luís Firmino para debater a problemática dos seguros. Por isso mesmo, fique por aí. O Sport Clube Português inaugura hoje a exposição comemorativa dos 100 anos da coletividade. A exposição estará aberta ao público até ao próximo domingo. Foi inaugurada há momentos a exposição dos 100 anos de arte e cultura do Sport Clube Português. A exposição está patente no Firehouse, mesmo em frente à emblemática sede do clube, e estará aqui exposta até ao próximo domingo. Vão decorrer uma série de atividades que visam enaltecer a grandeza do clube e também o seu ecletismo, um clube que ao longo dos 100 anos soube manter viva as tradições, a cultura portuguesa. Aqui estarão patentes de várias obras, quer a nível de pintura, quer também a nível de escrita e fotografia. Irão decorrer também vários workshops. Em primeiro lugar, queremos celebrar com a arte os 100 anos do Sport Clube Português. E queremos mostrar à comunidade que há muitos membros da comunidade que têm arte, que têm poder para comunicar coisas às pessoas através da pintura, através da fotografia, através da escultura, através dos livros. Como referimos, a exposição poderá ser visitada por todos os interessados hoje até às 10 da noite, também amanhã, sábado e no próximo domingo. O que eu penso que o mais importante é a criatividade das pessoas que puderam mostrar aqui. Os que têm mais ou menos talento, ou mais preparo, tiveram a oportunidade de vir. Agora, eu convido todos a vir hoje. Na abertura, nós vamos estar aqui das 6h30 às 10 da noite, com nossa recepção de abertura. Amanhã nós estamos das 6 às 10 da noite, não é, com um sarau de poemas, de leituras. No sábado, nós vamos ter um workshop com as crianças, o Fernando vai estar aí pintando com as crianças e adultos, do meio-dia às 4. E no domingo, das 4 às 6. Eu espero que vocês venham visitar-nos. Portanto, já sabe, 100 anos de história, 100 anos de muitas tradições, de um clube que vai também honrar os membros de uma comunidade para o qual serve há cerca de 100 anos. Estarão aqui patentes obras de vários artistas da nossa comunidade que se juntaram assim também ao Sport Clube Português, o mais emblemático dos clubes portugueses. E já sabe, 100 anos de história que poderá visitar nesta exposição que estará patente durante o final de semana e que dá assim início à semana que culminará com a gala, a grande gala, na próxima sexta-feira, a gala comemorativa do centenário do emblemático Sport Clube Português de Newark. O Senado norte-americano votou na quarta-feira contra a vacinação obrigatória nas empresas com mais de 100 trabalhadores, pretendida pelo presidente Joe Biden. A iniciativa partiu do Partido Republicano, que deverá ficar sem efeito devido à possibilidade de veto presidencial. Todos os senadores republicanos a que se juntaram 2 democratas de estados conservadores votaram a favor de um texto contra a ordem executiva anunciada pelo presidente Joe Biden em setembro, que exige que os funcionários de empresas com mais de 100 trabalhadores sejam vacinados contra a Covid-19. Esta medida, que deveria entrar em vigor a 4 de janeiro, mas está suspensa por ordem judicial, tem causado tumulto num país em que o governo central é visto como suspeita pelos conservadores. Tal como McConnell, muitos republicanos dizem apoiar a vacina, mas opõem-se ao seu uso obrigatório. O texto tem poucas hipóteses de sucesso. Ainda tem de ser validado pela Câmara dos Representantes, onde os democratas têm a maioria antes de chegar a Biden, que pode vetá-lo.
A medida do presidente norte-americano obriga milhões de trabalhadores a serem vacinados contra a Covid-19 até 4 de janeiro, sob pena de serem submetidos a testes com frequência. A ordem, já suspensa pelos tribunais, deixa ao empregador a liberdade de tomar as medidas que considerar apropriadas, incluindo medidas disciplinares contra aqueles que se recusarem a ser vacinados e testados regularmente. Todas as empresas que não cumpram esta obrigação estão sujeitas a uma multa entre os 13 mil e os 136 mil dólares. E já sabe, portanto, este é um processo que vai fazer correr muita tinta. Em Nova Iorque, todas as empresas devem, segundo uma proposta estipulada pelo Mayor de Blasio, terem todos os seus empregados vacinados. A data limite é 27 de dezembro. Joe Biden anteriormente tinha falado que empresas com mais de 100 empregados seriam obrigados. Essa proposta está agora a ser debatida. Poderemos mesmo dizer que o Partido Republicano e 2 senadores do Partido Democrata não estão de acordo. Portanto, neste momento, a proposta terá que ser também debatida no Congresso e depois será, portanto, em última instância, se tudo correr contra o planeado por Joe Biden, este poderá exercer o seu direito de veto, o que poderá também abrir muita celeuma, muita discussão à volta de um tópico que continua a centralizar todas as atenções. Nas últimas 24 horas, em Portugal, somaram-se mais 3.588 casos de Covid-19, 23 pessoas pereceram. O número de internamentos voltou a aumentar. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 23 mortes e 3.588 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 961 doentes, mais 44 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 142 doentes, mais 4 do que na quarta-feira. Por regiões, o Norte registra 1.161 casos e 11 mortos. Lisboa e Val do Tejo soma 1.104 infecções e 4 óbitos. A região Centro contabiliza 723 infectados e 3 mortes. O Algarve conta com 371 contágios e 3 vítimas mortais. O Alentejo registra 126 casos e 2 óbitos. Por fim, nos arquipélagos, a região autónoma da Madeira soma 76 infectados e os Açores contam com 27 novos casos nas últimas 24 horas. Entretanto, esta pandemia continua a marcar o ritmo da vida de praticamente todas as pessoas em todo o mundo. Em África, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana anunciou hoje que o número de infecções por Covid-19 subiu 88%. Só na última semana foram registados 98 mil novos casos de Covid-19. Na última semana, de 29 de novembro a 5 de dezembro, o continente africano registrou 98 mil novos casos de Covid-19, o que representa um aumento de 88% em média, sendo que 79% dos casos são originários da África Austral. No total, o continente africano registrou 8,7 milhões de casos, dos quais já a lamentar 224 mil mortes. Em conferência de imprensa, o responsável do CDC da área deu conta da expansão da variante Omicron, que já está em pelo menos 11 países africanos, o que representa mais 7 do que os que tinham notado a presença desde a última semana. Para além da África do Sul, Botsuana, Nigéria e Gana, durante a última semana foram registados casos desta variante no Uganda, na Zâmbia, Tunísia, Moçambique, Namíbia e Zimbábue. Ainda durante a última semana, o continente africano registrou 1.076 novas mortes, o que representa uma subida de 14% face aos 943 óbitos notados durante a semana anterior. E registrou-se um aumento de 44% no número de infecções e de 1% na subida do número de mortes. E em África existem também outros grandes problemas. Segundo a organização Save the Children, mais de 260 mil crianças com menos de 5 anos terão morrido de fome extrema ou doenças relacionadas na África Oriental desde janeiro, devido em parte a secas e inundações decorrentes das alterações climáticas. Com base em dados compilados pela ONU, a Save the Children avaliou as taxas de mortalidade
por casos não tratados de desnutrição aguda grave em crianças menores de 5 anos, em 8 países da África Oriental. Utilizando uma estimativa conservadora, a Organização de Ajuda Humanitária estima que cerca de 263 mil crianças desnutridas, agudamente, podem ter morrido desde o início do ano. A África Oriental está atualmente a sofrer os impactos devastadores das alterações climáticas, com emergências como secas e inundações em toda a região, levando a deslocações em massa e à fome severa. Enquanto as comunidades do leste do Quênia, sul da Somália e partes da Etiópia estão a recuperar de sucessivas secas, partes do Sudão do Sul permanecem inundadas após 3 anos de chuvas imprevisíveis e excessivas. As admissões em centros de saúde de crianças que sofrem de subnutrição aguda aumentaram drasticamente em 2021, com um aumento de 16% no primeiro semestre deste ano em relação a uma linha de base já elevada. A desnutrição aguda grave é a forma mais extrema e perigosa de subnutrição. Os sintomas incluem costelas salientes e pele solta ou inchaço nos tornozelos, pés e barriga. Atualmente, menos de metade das crianças subnutridas a nível agudo, ou seja, 46% em toda a África Oriental, estão a ser devidamente tratadas. A Save the Children apela aos governos que financiem integralmente planos de resposta humanitária e apoiem esquemas de proteção social e serviços de saúde e nutrição para crianças, incluindo o tratamento de desnutrição aguda. Globalmente, a desnutrição está ligada a quase metade de todas as mortes de menores de 5 anos. Imagens que valem mais do que 1000 palavras em pleno século XXI, quando se fala em férias na Lua, quando se fala em milhões de dólares e euros dados a grupos que não se entende muito bem o que estão a fazer. Continuam a morrer milhares de crianças em África. Há fome. Pense um bocadinho. Vamos agora falar da situação aqui nos Estados Unidos. Acabámos de receber a informação que o FDA aprovou o booster para crianças de 16 e 17 anos, booster da Pfizer. É um assunto que iremos desenvolver amanhã. Entretanto, nos Estados Unidos, nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 121.350 novos casos de Covid-19, um número pequeno ainda da variante Omicron, nomeadamente aqui em Nova Iorque e também na Califórnia, mas a tendência é que possa aumentar. A nível de mortes, 1.275 pessoas em todo o território americano pereceram nas últimas 24 horas. Eu volto a referir que dados sobre a nova variante indicam que é muito mais transmissível, mas a preocupação é evidente neste momento, é que esse grau de transmissibilidade possa originar novas variantes, já que o impacto a nível de saúde, por exemplo, é menor ou verificado, por exemplo, com a variante Delta. Vamos para o lado, vamos para o México. O governo do México cancelou o acordo de isenção de vistos para brasileiros e a partir do dia 11 de dezembro o visto para entrada no país será obrigatório. A decisão já foi comunicada ao Brasil e é temporária, embora não determine a sua validade. O governo do México cancelou o acordo de isenção de vistos para brasileiros a partir do dia 11 de dezembro. O visto para entrada no país será obrigatório. O Jornal Oficial do Governo Mexicano publicou um acordo governamental que revoga o acordo em vigor desde fevereiro de 2004 e que ficará sem efeito a partir do dia 11. A decisão já foi comunicada ao Brasil e é temporária, embora não determine a sua validade. Os cidadãos da República Federativa do Brasil que pretendam entrar no país como visitantes devem solicitar o visto nos termos das disposições legais aplicáveis, diz o Jornal Oficial do Governo Mexicano. A medida já era esperada e tinha sido anunciada pelo governo mexicano em outubro, faltando apenas determinar a data em que entraria em vigor. Segundo o documento publicado pelo governo mexicano, os agentes imigratórios verificaram que uma parcela substancial de brasileiros estava a passar por turistas para emigrar ilegalmente para os Estados Unidos. Estes viajantes apresentam inconsistências na sua documentação ou na sua informação, reforçando a possibilidade de um número significativo de pessoas que pretendem usar a isenção de visto de forma indevida. De acordo com os números do Customs and Border Protection, foram mais de 46 mil brasileiros detidos na fronteira entre os Estados Unidos e o México
entre outubro de 2020 e setembro de 2021. Isso é bem mais do que o dobro do registado em 2019, quando eram 18 mil. Entre os detidos pelos agentes de fronteira, os brasileiros são os sextos mais numerosos. E não deixe de acompanhar amanhã o especial Informação com as reações do Brasil a esta medida do México. Como referiu o Luís Pires na peça, o México era um dos corredores preferidos por cidadãos brasileiros para atingirem os Estados Unidos. O Reino Unido e o Canadá juntam-se ao boicote político aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, encabeçado pelos Estados Unidos, acusando a China de violação dos direitos humanos. A China diz que eles não foram convidados. Cresce o número de países a anunciarem um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim de 2022. Os anúncios vão sucedendo após a decisão dos Estados Unidos da América, que acusaram a China de violação dos direitos humanos. O Reino Unido e o Canadá são os mais recentes países a juntarem-se ao boicote diplomático. Não creio que a decisão do Canadá ou de muitos outros países de não enviar representação diplomática aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Pequim seja uma surpresa para a China. Temos sido muito claros ao longo dos últimos anos sobre as nossas profundas preocupações em relação às violações dos direitos humanos. Horas antes, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison anunciou a adesão da Austrália ao boicote, uma medida desvalorizada pelo governo chinês. A China não convidou nenhum funcionário do governo australiano para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno e ninguém se importaria se eles viessem ou não. A postura dos políticos australianos e o seu próprio interesse político não têm qualquer impacto no sucesso da organização dos Jogos Olímpicos em Pequim. Face ao boicote anunciado, o Comitê Olímpico Internacional sublinhou a neutralidade política da instituição. A presença de funcionários governamentais é uma decisão puramente política de cada governo. E também para esta decisão aplica-se o princípio da neutralidade política do Comitê Olímpico Internacional. As tensões diplomáticas entre a China e vários países têm-se degradado nos últimos anos devido a alegadas violações dos direitos humanos. Pequim é acusado de manter mais de 1 milhão de muçulmanos uigures em campos de reeducação política. As autoridades chinesas negam. Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção e não há fumo sem fogo. Os Estados Unidos congelaram contas de 2 generais angolanos, já que ambos desviaram o financiamento destinado a projetos de desenvolvimento de infraestruturas e utilizaram as suas posições na economia angolana para se protegerem da possibilidade de acusações criminais. O governo dos Estados Unidos da América anunciou hoje que impôs sanções, incluindo o congelamento de todos os ativos, aos antigos dirigentes angolanos Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino e Manuel Helder Vieira Dias Júnior de Copalipa. Os dois visados, conhecidos como generais Dino e Copalipa, respectivamente, são ex-funcionários do governo ao tempo do ex-presidente José Eduardo dos Santos. No texto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que os agora sancionados conspiraram com outros indivíduos angolanos para desviar o financiamento destinado a projetos de desenvolvimento de infraestruturas, incluindo o uso de projetos fantasmas. Explica-se ainda que os dois antigos responsáveis utilizaram as suas posições na economia angolana para se protegerem da possibilidade de acusações criminais. Para além disso, os Estados Unidos dizem também que, como parte de um negócio de equipamento militar, Dias Júnior negociou com um fabricante de produtos de defesa de um país terceiro uma grande soma adicional de dinheiro para outros altos funcionários do governo angolano. As sanções decretadas implicam que todos os bens e interesses na propriedade das pessoas acima referidas, que estejam nos Estados Unidos ou na sua posse ou controle, estão agora confiscados, não podendo qualquer ativo ser transacionado nem beneficiar de contribuições ou fornecimento de fundos, bens ou serviços envolvendo as pessoas sancionadas. E foram também confiscados bens em outros países, nomeadamente no Sudão, na Libéria, no Brasil, na Ucrânia e na Guatemala. Ao todo, foram 16 pessoas que foram visadas por esta ação dos Estados Unidos no Dia Internacional
contra a corrupção. E vamos agora falar do papel dos conselheiros portugueses. O papel dos conselheiros das comunidades não é muitas vezes entendido, devido em parte ao facto de muitas das suas recomendações não serem seguidas pelo Governo de Portugal. João Pacheco é um dos mais antigos conselheiros e lembra que importantes assuntos, como a possibilidade de dupla nacionalidade, só foram aprovados depois da recomendação do Conselho. Desde a primeira vez que foram eleitos por sufrágio universal, que antes disso eram nomeados pelos consulados, já estão nessas andanças há 24 anos. Tenho muita alegria de ter aqui o nosso Presidente do Conselho Permanente, o Paulo Martins, que reside aqui na área de Massachusetts. E temos ido a Portugal várias vezes com várias moções, mas o ano seguinte quase todas as moções ficam na gaveta, a gente continua a falar nos mesmos associativismo, educação, o material didático. Uma vitória que foi para nós foi sobre a dupla nacionalidade, que todas as pessoas que se naturalizavam antes de 89 deixavam de ser portugueses, tiravam os passaportes e a identidade portuguesa. Pessoas que estiveram no ultramar a combater por Portugal, mas nós, através do Conselho das Comunidades, alcançamos isso, aceitaram a dupla nacionalidade. E tem para mim que, através das escolas, das universidades e dos liceus, temos que incentivar os jovens para darem continuidade à nossa cultura e às nossas tradições, que é muito, muito importante estarmos aqui. E por acaso sou oriundo do estado de Rhode Island, que em percentagem é o estado onde há mais população luso-descendente, de 110 mil luso-descendentes, 11% da população é luso-descendente. Eu vivo numa cidade de East Providence com a população de 48 mil e 18 mil são portugueses, quase todos oriundos dos Açores. Às vezes que na cidade de East Providence eu não sei se estou em Portugal ou se estou nos Estados Unidos. Obrigado. Muito obrigado à SIC Internacional. E já sabe, portanto, que em 2023 poderá votar para o Conselho das Comunidades e será por voto eletrónico. Portanto, o teste, o projeto piloto do governo português será nas eleições, precisamente para este órgão consultivo. João Pacheco é um dos mais antigos conselheiros em representação da Nova Inglaterra. E foi na Nova Inglaterra que nos encontramos, a semana passada, com José Manuel Bolieiro, o presidente do governo açoriano, que, entre vários temas, considerou fundamental o papel que a comunicação social pode desempenhar no aproximar do arquipélago dos Açores à sua diáspora. Dizer que aprendi muito nesta visita, que não foi apenas de participação de festa, mas sobretudo de prestação de contas pela parte do governo relativamente à nossa diáspora, como também da nossa diáspora em relação ao governo, de terem uma capacidade de intervenção, porque se mobilizaram para fazer apreciação crítica, encaminhar e sugerir com várias propostas muito relevantes do que pode ser o nosso futuro comum, naquilo que é o trabalho a desenvolver nos Açores e aquele que pode ser também um trabalho desenvolvido na diáspora, e a diáspora, os investidores, os nossos empresários com vontade de investir nos Açores. Este canal tem uma oportunidade reforçada através da comunicação social, porque é importante haver uma percepção da generalidade da população relativamente a esta riqueza que nós temos na nossa diáspora, com uma comunidade bem-sucedida na integração nos Estados Unidos e nos países de acolhimento em geral, como também, fruto do seu sucesso, a vontade de contribuir para o desenvolvimento da sua terra natural e, portanto, de origem, isto é, os Açores. Nós queremos criar estes canais e aproveitar a competência e a diligência e zelo que os jornalistas e a comunicação social da nossa diáspora podem dar para fazer chegar notícias aos Açores. Querem receber dos Açores conteúdos para informar a comunidade, mas também estão disponíveis para construir conteúdos para fazer chegar aos Açores informação sobre as nossas comunidades imigrantes. E isto é uma notícia de última hora que nos acaba de chegar de Portugal. Se deve ao fisco, se tem dívidas fiscais, poderá passar a pagá-las em prestações. Para pessoas individuais, dívidas até 5 mil euros ou para pessoas coletivas até 10 mil euros
poderão ser pagas em prestações. Foi hoje deliberado em plenário da Assembleia da República. Volto a lembrar que, portanto, podem incluir IVAs, EMIs e todos os impostos que normalmente um cidadão português tem que pagar. Esta medida, portanto, visa ajudar os portugueses de lá e de cá durante este processo da pandemia. Agora há uma coisa, se faz um acordo para pagar as prestações e falha uma das prestações, terá que pagar tudo na totalidade, imediatamente a seguir. Mas estamos no Natal, faltam neste momento 15 dias, quem diria, para a grande noite de Consoada. E há uma figura que é emblemática, o Pai Natal. Bem, o Pai Natal já anda por aí, já visita aquários, fez mesmo sessões de esqui, isto foi na Alemanha, enquanto não chega esse grande dia. Aqui nos Estados Unidos, o Pai Natal também se diverte com a água, mas no estado sólido. Mais de 200 juntaram-se no estado do Maine para uma voltinha de esqui. Ainda faltam mais de 2 semanas para a noite de Natal, mas o espírito natalício já se começa a espalhar pelo planeta, mesmo debaixo de água. O Pai Natal foi a banhos, distribuiu presentes pelos peixinhos, montou um pinheiro de Natal subaquático e, graças à sua capacidade para dar a volta ao mundo num piscar de olhos, foi visto em aquários de Alemanha, Hungria e Japão. Nos Estados Unidos, os pais de Natal também se divertiram com a água, mas no estado sólido. Mais de 200 juntaram-se no estado do Maine para uma voltinha de esqui. O Natal até pode celebrar o nascimento de Jesus Cristo, mas se há um dia dedicado ao Pai Natal, é 6 de dezembro, o dia de São Nicolau. Bonito, e já estamos todos à espera de colocarmos o nosso sapatinho para sabermos o que é que o Pai Natal nos vai trazer. Volto a lembrar, antes de irmos ao desporto, que já de seguida, na linha aberta, teremos aqui Luís Firmino, um profissional de seguros, que nos vai falar sobre tipos de seguros pessoais, comerciais e investimentos. Por isso mesmo, prepara as suas perguntas. Ele regressa depois de ter estado aqui há cerca de um mês e é um assunto que é de veras importante, não só para o seu futuro, mas principalmente para o futuro dos seus. Vamos agora ao desporto. O Sporting de Braga não foi além de um empate, hoje na recepção ao Estrela Vermelha, 1-1, e vai ter que disputar o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, uma vez que terminou no segundo lugar do Grupo F. Quer isto dizer que a formação portuguesa vai ter que medir forças com um dos eliminados da Liga dos Campeões. No Sporting, Paulinho testou positivo à Covid-19 e já está em isolamento, apurou o Desporto ao Minuto. O avançado do Sporting testou positivo num teste antigénio ontem, na chegada a Portugal, após o jogo frente ao Ajax, nos Países Baixos. Entrou desde logo em isolamento e esta quinta-feira fez um teste PCR que confirmou a infecção. Aqui nos Estados Unidos, o Columbus Crew da Major League Soccer, a MLS, oficializou esta quinta-feira a renovação do contrato com Pedro Santos para a temporada de 2022, ficando com mais um ano de opção. O extremo português, que já passou pelo Sporting de Braga, está no clube norte-americano desde 2017, tendo concluído recentemente a sua quinta temporada na Liga Profissional Norte-Americana. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional iniciou o processo de alteração regulamentar para impor o adiamento de um jogo sempre que uma das equipas não tenha um número mínimo de 13 jogadores disponíveis, anunciou hoje o organismo, de modo a evitar escândalos como aquele observado no BSAD com o Benfica. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8854, 1,1293 para o euro, 5,57 para o real, 0,1795 em sentido inverso. E ontem à noite e durante esta madrugada houve alguns
poucos focos de neve a fazerem lembrar já a quadra natalícia que se aproxima rapidamente. Vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark, com 51 graus. Filadélfia, com céu parcialmente nublado, com 52 graus. Nova Iorque, com céu parcialmente nublado, com 49 graus. Boston, com céu nublado, com 46 graus. Hartford, com céu parcialmente nublado, com 46 graus. Danbury, com céu parcialmente nublado, com 48 graus. Miami, com céu parcialmente nublado, com 81 graus. Palm Coast, com céu parcialmente nublado, com 76 graus. Los Angeles, com céu parcialmente nublado, com 63 graus. São Francisco, com céu parcialmente nublado, com 53 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, vamos agora encerrar o segmento de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta com o Luís Firmino. Por isso mesmo, prepara as suas perguntas direcionadas somente à problemática dos seguros, tudo aquilo que quer perguntar, mesmo até a nível de investimentos, aproveite esta oportunidade. Nós voltaremos dentro de momentos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Ouçam esta. Vocês sabem a piada do... Agora que o Natal está de volta, quem é que sempre conta piadas secas aqui? E o mais importante, o que é que se bebe aqui? Licor Beirão! O Natal está de volta e é em grande com o Licor Beirão, o licor de Portugal. So this is Christmas. Boas festas da SPT. O Natal e o Ano Novo estão à porta. Tendo em conta que nesta época festiva os afazeres são muitos e o tempo é pouco, sugerimos a utilização dos postais de Natal através da SPT SIC Internacional e Rádio Clube Português para saudar os nossos amigos clientes, membros da sociedade e familiares. A troca de saudações natalícias é uma forte técnica de marketing que ajuda a manter e a gerar novos clientes. Tendo em conta que muitas famílias estarão muito mais tempo em casa para a celebração desta época festiva, o seu postal será visto por muito mais futuros clientes. Estes postais televisivos de Natal serão transmitidos entre 13 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022. Ligue já e não perca esta oportunidade. 973 344 8888 973 344 8888. Boas festas da SPT. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Queijo da Serra Aldeia. De Gouveia, Portugal, a suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira à maneira antiga. Agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia. Um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. São vinhos da beira interior da adega Figueira de Castelo Rodrigo, área com clima continental mediterrâneo, solos xistosos e arenosos,
predominando a casta síria e malvásia fina nos brancos e a marufa rufê, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz ou Aragonês nos tintos. São vinhos muito suaves, pouca acidez, fantásticos, aromáticos, muito premiados. Prove! Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode contactar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o seu televisor, o som do seu televisor. Não baixe o televisor porque pode ficar com uma dor nas costas e depois precisa de um seguro. E eu pedi uma vez mais que todas as perguntas hoje fossem direcionadas ao ramo de seguros ou de investimentos, já que é com muito prazer que eu passo a apresentar o Luís Firmino. Luís, muito boa noite, bem-vindo ao Linha Aberta. Luís Firmino é um profissional desde 1982 no ramo dos seguros. Falámos aqui há um mês atrás e uma das perguntas que ficou no ar era o que é um seguro individual de proteção ao ordenado e que é mais conhecido na gíria norte-americana como um Disability Insurance. Luís, o que é isso? Ok, basicamente o seguro de proteção ao ordenado é um plano individual desenhado para garantir aproximadamente 80% do salário anual no caso de uma incapacidade por doença ou por acidente. E isso, portanto, é desencadeado através, é o empregador ou é o empregado? Ora bem, há dois tipos de seguro. Há um tipo de seguro que é o chamado seguro de grupo, que é dado pelo empregador, mas somente companhias de 100 ou 200 empregados para cima é que oferecem o que se chama o short term, a curto prazo, ou long term, o longo prazo, de seguro de incapacidade. Só companhias grandes é que oferecem. Portanto, Embora tu possas ter o seguro que a companhia te oferece, trabalhas para uma dessas companhias e também podes ter o teu seguro individual. E como é que uma pessoa, portanto, como um mortal que trabalha para uma empresa normal, que não oferece, como é que pode conseguir? Essa pessoa pode aplicar, contactar com o seu agente ou contactar com alguém e aplicar para um seguro de proteção ao ordenado, que lhe vai garantir 80%, aproximadamente 80% do salário anual, não é? Daquilo que a pessoa faz anualmente. Portanto, a pessoa tem esse seguro, portanto, paga para ter esse seguro diretamente do payroll, do pagamento? Pode ser feito um acordo entre o empregador, baseado naquilo que a pessoa ganha, ou então pode ter um premium. A nível pessoal, a sair diretamente da sua conta de banco, o pagamento mensual do seguro. A pergunta do milhão é, quando é que a pessoa pode utilizar esse dinheiro? Ora bem, a pessoa vai utilizar esse dinheiro a partir do momento em que esteja incapacitada e não possa trabalhar por um motivo de doença ou por um motivo de acidente, não é? Exatamente. Qual é a diferença entre este tipo de seguros e o chamado Work Compensation? Ok, Workers' Compensation é um seguro que vai garantir, portanto, ao empregado, porque é um seguro que é obrigatório. Ok, todos os negócios são obrigados a ter Workers' Compensation. Não interessa se têm empregados part-time, full-time, têm que ter Workers' Compensation, é a lei. Então, esse seguro vai garantir ao empregado parte do seu ordenado e também portanto, uma indenização, no caso de não poder trabalhar mais, não é? E portanto, isto se for gerado por uma incapacidade no trabalho. Okay? Ou uma doença ou uma condição de saúde provocada no trabalho. Porque pode ser uma condição de saúde ou pode ser um acidente. Okay? Quando é que uma pessoa, portanto, tem um acidente no trabalho, e eu escuto histórias todos os dias de pessoas que caí ou aconteceu-me isto no trabalho, depois cheguei, tive que dar o meu seguro. Como é que isso funciona? Portanto, o Workers' Compensation, quando é que é ativado? O Workers' Compensation é ativado a partir do momento que o empregado não pode trabalhar por causa de um acidente de trabalho e, portanto, o dono do negócio tem que participar à companhia, tem que fazer um claim e participar que o empregado dele se acidentou no trabalho ou ficou doente no trabalho. E essa é, portanto, o que leva à minha próxima pergunta. Portanto, o seguro que nós estamos aqui a falar, portanto, o chamado Disability Insurance. Correto. Quando é que a pessoa começa a receber? Há um período? Okay, sim, como é que funciona? Ora bem, quando a pessoa adquire esse seguro,
a pessoa tem várias opções, que é o que eles chamam o período de espera. Há companhias de seguro que oferecem o que eles chamam um hospital confinement, confinamento hospitalar, que se tu ficas hospitalizado, a partir daí começas logo a receber. Mas isso é uma opção, é um benefício que tu podes comprar para além de outros benefícios que também que as companhias oferecem. Portanto, geralmente pode ser 30 dias, 60 dias, 90 dias ou 120 dias. Dependente do teu... Da apólice. Claro que um período de espera de 30 dias vai encarecer mais o prémio do que um período de espera de 120 dias. Esse tipo de seguros, portanto, para o comum dos mortais, é recomendado em que situações? Portanto, como é que tu, digamos que uma pessoa que trabalha normalmente, está nos seus 50 anos, deve fazer este tipo de seguros? Vale a pena o preço dos premiums? Como é que tu vês? Portanto... Ora bem, aquilo que se tem de fazer é fazer uma avaliação. Ok. Há aquilo que a pessoa tem no trabalho, uma avaliação também ao património da pessoa, tudo aquilo que tem, e ver qual é o montante que é necessário ser protegido no caso de haver uma infelicidade da pessoa não poder trabalhar por uma doença ou por um acidente. Okay? E como é que é baseado, portanto, o preço neste tipo de seguro? O preço deste tipo de seguro é baseado, portanto, na idade da pessoa, principalmente, depois da idade da pessoa, o género sexual, ok? Fumador, não fumador, portanto, a situação médica da pessoa, porque vai ser necessário fazer um exame médico também para este tipo de seguro. Para este tipo de seguro. Exato. E pronto, e também o tipo de trabalho da pessoa. Porque o benefício deste seguro, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos ou até à idade dos 65 anos, é baseado no tipo de trabalho que a pessoa tem. Se é um advogado, dão-lhe benefício até aos 65 anos. Se é um repórter de televisão, também dão um benefício prolongado. Mas se for um blue-collar worker, que é como eles chamam, um empregado da construção, ou um empregado, um serralheiro, um carpinteiro, só lhe dão talvez o benefício por 3 anos ou por 5 anos. Você em casa já sabe, portanto, se tem alguma pergunta sobre este ou qualquer outro tipo de seguro de vida, não deixe de entrar em contacto connosco, e é exatamente isso, Luís, que eu gostaria de referir. Portanto, eu recebi uma série de chamadas de pessoas que estão completamente confusas entre um seguro de vida que podem ir buscar o dinheiro a qualquer altura, ou um seguro de vida em que não há qualquer benefício só depois da morte da pessoa segurada. Eu gostaria que tu clarificasses isso um pouco mais. Eu tenho aqui no Facebook uma senhora a perguntar que precisa de mais clarificação porque quer fazer um seguro desse. Ok, pronto. Seguros de vida, há 2 tipos de seguros de vida. Há um seguro de vida que é o chamado Term Insurance, que é como pagar seguro de carro. Você paga e, se há uma morte, os beneficiários recebem o montante que ficou estipulado, por contrato, pela morte dessa pessoa. Os beneficiários recebem isso. Portanto, isso aí não tem qualquer tipo de acumulação. É o chamado Term Insurance. Depois há um outro tipo, que é o Whole Life, ou o Variable Life, ou Universal Life, que são seguros que têm acumulação. Mas essa acumulação é feita depois de tiradas todas as despesas. Se a pessoa paga $300 por mês, eles tiram o custo do seguro, tiram o custo de várias coisas, de benefícios que a pessoa está a adicionar ao seguro, e depois o que sobra vai ser investido, ou então a companhia, no fim do ano, faz a distribuição de dividendos, neste caso uma companhia mútua, que vende produtos como o Whole Life, garantem um juro fixo de 3%, ok, ou 3 ou 4, algumas 4, outras 3, a maior parte delas 3, e depois no fim do ano fazem uma distribuição de dividendos que não é garantido. Nada é garantido. Muito importante. E a diferença no preço? A diferença do preço é muito grande, porque enquanto uma apólice de seguro temporário, que é um Term Insurance, ok, pode custar $250 mil para uma pessoa de 40 anos, para aí, sei lá, $20 ou $30 por mês, ok? Ou talvez menos, ou mais, depende também da condição de saúde. O que vai passar é que
Se formos com o seguro permanente, que é o chamado seguro permanente, que é o Whole Life, o Variable Life ou o Universal Life, então aí tem acumulação de cash que mais tarde poderá ser utilizado para outros fins, mas é muito mais caro. Estamos a falar em 10 vezes mais do que um seguro de term insurance. Não estamos a falar em... Se pagamos 40, a pessoa da mesma idade que queira um seguro permanente vai pagar 400, dependentemente também do tipo de saúde com que essa pessoa se encontra, não é? A realização de um exame médico é necessária para qualquer tipo de seguro de vida? Sim. Ou depende da idade? Eu pergunto isto porque, por exemplo, em Portugal, um seguro de vida para uma pessoa até 50 anos não é, por exemplo, na compra de uma casa, não é necessário ir a um exame médico. Portanto, respondes a um questionário e, dependendo da forma como respondes, é que tens que ir ou não. Como é que funciona aqui nos Estados Unidos? Aqui, a maior parte das companhias, até uma certa idade não é necessário exame médico. Portanto, desde da idade 0 até a uma certa idade não é necessário exame médico. Mas a partir dos seus, vamos lá, 17 anos, 18 anos, 19 anos, aí já é necessário o exame médico. E o exame médico, portanto, depende, o tipo de exame médico depende do tipo de montante de seguro para que a pessoa está a aplicar. Portanto, no caso de ser um seguro de 1 milhão ou 2 milhões de dólares, vai ter de fazer um exame complexo, um exame mais profundo, e pronto, portanto, é necessário fazer exame médico. Nós temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Com quem tenho o gosto de falar? Com Adérito. Senhor Adérito, a pergunta para o... no Jardim. Ok, a pergunta para o Luís, por favor. Eu gostaria que o senhor Luís me elucidasse a diferença que existe entre o Whole Life 50 e o Whole Life Insurance. O Whole Life? Whole Life 50 and Whole Life. Ok, o Whole Life. O Whole Life é uma apólice, portanto, que tem acumulação de cash value, ok? E se é um Whole Life, usualmente eu não estou muito familiarizado com o Life 50, estou mais familiarizado com o Life 10, 15, 20, 65 and 100. O que é que sucede? O Whole Life 65 significa que você só tem de pagar prémios até a idade dos 65 anos e depois esse dinheiro que está lá acumulado pode ser utilizado como um complemento de reforma para além do Social Security ou para outra coisa qualquer que você queira, portanto, utilizar esse dinheiro. Isto, o Life 65. Agora, é possível que haja uma companhia que ofereça o Life 50? Se, portanto, é capaz de ser o mesmo conceito? Porque, por exemplo, há companhias que oferecem até a idade dos 65 e depois não têm de pagar mais, ok? A apólice paga-se por si própria, ok? Com os retornos dos investimentos da companhia. E, portanto, aqui neste caso, o senhor disse o Life 50, é possível que essa companhia a que o senhor se refere ofereça um seguro que é pago até a idade dos 50 anos e depois dos 50 já não tem de pagar mais. Sim, eu efetivamente tenho este seguro que já comprei há cerca de 30 anos, precisamente. Correto. A verdade é que, tal como o senhor diz, durante os primeiros 12 anos paguei, mas depois os dividendos que gerava já eram suficientes para carregar o premium da apólice. Portanto, deixei de pagar. Correto, mais. exatamente. Mas, entretanto, comprei também uma apólice de uma companhia diferente para a minha senhora. Pois. E também uma Whole Life, mas não a 50. A minha é 50, mas a dela não. A dela é só um Whole Life. E baseados, agora passados também os mesmos 30 anos também, o sistema é igual. Portanto, eu fiquei sem saber exatamente. Tenho estes dois seguros, mas não sei exatamente a diferença entre um e outro. Ora bem, a diferença entre a da sua esposa, possivelmente ela tem um Whole Life 100, o que significa que tem que pagar, durante mais anos, ok? Ou então, você pode contactar a companhia e perguntar se os dividendos estão a ser utilizados para comprar paid-up additions, que são, portanto, adições de seguro, não é? Efetivamente, enquanto nós pagávamos os premiums, durante os primeiros 12, 13 anos, verificava-se que ia fazendo acumulação de dividendos e que comprava additional insurance. Mas, passado o período em que a conta começou a ter
dividendos suficientes para pagar o prémio da Exatamente. deixámos de pagar out of pocket. Correto. Mas passados estes anos todos, a apólice continua em força. Em força. E a verdade é que eu não vejo diferença entre uma e outra. E fico sempre nesta dúvida. Quando todos os anos, por altura do aniversário, eu recebo os statements e vejo, e depois comparo entre uma e outra e não vejo absolutamente diferença nenhuma. Quando o senhor diz que não vê diferença nenhuma, está-se a referir a quê? Em termos de, como o senhor acabou de dizer, que o All Life 50, em princípio, deveria ter até 50 anos. Pois. Eu tenho já 73. Pois, exatamente. E tenho esta apólice há 30. Exato. Comprei quando tinha 40 anos. Correto. Portanto, eu não vejo... Fiquei mesmo, já tentei até através da internet, a ver se conseguia outras informações e nunca cheguei a conclusão nenhuma. Bem, agora, a única coisa que se pode fazer é uma revisão. Fazer-se uma revisão à sua apólice, a uma e à outra, e tem que se examinar as apólices, porque estarmos a falar por telefone é uma coisa e ver a apólice fisicamente é outra. Portanto, sem qualquer compromisso, podemos marcar e não... Nós temos o número de telefone já no rodapé, o 973-819-9224. Eu penso que portanto, é uma oportunidade para o senhor ou para qualquer outro telespectador também entrar em contacto com o Luís. Luís, muito obrigado já agora pela sua participação. Obrigado, Luís, Adérito. Obrigado bem, boa noite. Boa noite. Este tipo de situações é muito comum em que as pessoas compram uma apólice de seguro e não se sabe muito bem aquilo que estamos a comprar. Porquê é que isso acontece? Infelizmente é comum, porque há muita falta de informação, falta de explicação, ok? Talvez por parte do agente, que não foi, ou às vezes o cliente não entende bem. Há que confirmar que o cliente entenda que tem que saber aquilo que está a comprar, ok? Ou aquilo que está a adquirir. Porque depois, mais tarde, há situações que se deparam assim como esta. O senhor, numa, entende que está tudo bem, mas na outra, uma é de 50, mas a outra não sabe o que é. Possivelmente, o que eu penso que é um Life 100, que pode estar sempre a pagar. Depende daquilo, de como é que eles aplicaram, o tipo de benefícios meteram dentro do contrato, ok? Porque geralmente uma apólice, quando fica paga, ok, a pessoa não tem de pagar mais prémios e a apólice continua a pagar-se por si própria, ok? Quando há uma apólice que a pessoa continua a pagar, também acumula dinheiro, mas talvez não acumule tanto, mas tem que continuar a pagar. Eu tenho uma pergunta e voltamos ao tema, portanto, do Disability Insurance, porque me chamou a atenção. Portanto, este telespectador comprou esta apólice de seguro para ser um complemento ao seguro social, como referiste. Este Disability Insurance, portanto, para um empregador, como é que funciona? Portanto, uma empresa que queira fazer um seguro deste tipo. Okay. O que é que isso envolve? Uma empresa que queira fazer um seguro de disability é o chamado de Group Disability Insurance. É um seguro que é oferecido aos empregados e tens um short term e long term. O short term, usualmente, cobre o empregado até 65% do salário desse empregado, no caso do empregado ficar doente por uma doença que não tem que ser relacionada com o trabalho. Atenção, porque se é relacionada com o trabalho, vai cair debaixo do Workers' Compensation. Correto. Portanto, uma doença que não é diretamente relacionada com o trabalho, o Short Term Disability paga até 65% durante um período de 30 dias, 45, 60, até um ano. E depois, se passado um ano a pessoa continua incapacitada, o Long Term entra. O Short Term termina e entra o Long Term. Eu acabei de receber, portanto, é uma senhora que me está a perguntar, esse Short or Long Term pode ser aplicado a uma situação de FMLA, por exemplo. Quando a pessoa tem, portanto, está fora do trabalho porque tem um disability, ou para tratar de uma pessoa de família. Pode utilizar esse short term ou não? Não tem nada a ver. Fica aqui, portanto, a clarificação, porque... mas voltando, portanto, ao tópico, Disability Insurance, qualquer companhia pode fazer, esta é outra pergunta que nós temos aqui, pode, portanto, há um número limite, mínimo de empregados? Ou... Não, qualquer companhia pode ter. Simplesmente a maior parte das companhias pequenas
não o fazem. Porque... Eu tenho contactado durante estes anos todos com várias companhias pequenas que nunca quiseram fazer. Não estão interessados. Portanto, tenho outras companhias que têm o seguro de disability, mas para o overhead expense, que é o business, o BOE, que é o Business Overhead Expense, que é um seguro de disability que vai pagar ao dono do negócio, ok? No caso de ele não poder trabalhar, a pessoa principal, a pessoa que dirige tudo, a cabeça principal, não pode estar lá e o negócio tem que continuar e aí eles pagam. Não é um keyman, é um Business Overhead Expense. É um seguro de disability também que vai pagar as despesas do negócio na base mensual. 10 mil, 20 mil, 30 mil, aquilo que o dono do negócio quiser aplicar. Portanto, muitíssimo obrigado, Luís. Já sabe, 1001 opções. É caso para dizer que para cada situação existe realmente uma solução. O que você não pode estar é sem seguro porque, lamentavelmente, aquilo que temos mais certo é que a qualquer momento possa acontecer alguma coisa, boa ou má, e por isso mesmo mais vale estar prevenido, porque quando tentamos remediar, talvez seja tarde demais. O número de telefone do Luís esteve em rodapé. Alguma questão? Luís Firmino, um homem desde 1982 ao serviço das nossas comunidades. Obrigado, Luís. Vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e eu tenho aqui uma notazinha que não se deve esquecer de passar pela Casa das Natas em Melbourne para a Festa do Leitão e já agora aproveito também para provar o bolo rei. Olhe para mim, eu gostei, é muito bom. Vamos agora a um momento sempre especial que são os nossos aniversários e hoje temos um. Manuel Formiga, 61 anos de idade. Parabéns, Manel. Bem, e casamentos são 2, portanto, vamos lá ver quem são os felizes contemplados. Amélia e Tosé Silva, 31 anos de matrimónio. O casal da Serra da Estrela e de Correlos, Carregal de Sal. O poeta Tosé Silva e a nossa querida Amélia. Muitos parabéns. 31 anos de matrimónio, a mesma cumplicidade nesta foto. Parabéns. Maria e Manuel Marques, são 42 anos de matrimónio, muitos parabéns, muitas felicidades. 42 anos é uma vida, mas o amor continua e eu estou todo romântico, olhem para isto. Ainda bem que é assim. Muitos parabéns, Maria e Manuel Marques. E diz o meu querido Madureira que a noiva estava a agarrar a árvore de Natal. Bonita foto. Bem, pronto, chegamos assim ao fim de mais uma edição. Luís, muito boa noite, obrigadíssimo e até para o mês que vem. Um ótimo ano para ti. Que as entradas sejam boas e o Natal seja precioso. Igualmente para ti e para todos os espectadores. Obrigado, Luís. Você aí em casa, não se esqueça de continuar na nossa companhia, na SPT SIC Internacional. Já de seguida, o Amor Amor. Se tiver um minutinho e está aqui no Newark, passe pela exposição do Sport Clube Português. Está aberta até às 10 da noite e se calhar ainda me pode pagar lá um café, porque eu vou agora para lá. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.